As 16 leis do sucesso de Napoleão Hill, lei número 4, o hábito da economia. O que está escrito aqui na lei? A pessoa que gasta mais do que ganha, que vive num permanente estado de escassez de dinheiro, raramente terá a disciplina e a autoconfiança necessárias para definir um propósito ousado, nem a credibilidade para criar e manter uma mente mestra sólida. Por isso, se você busca prestígio, sucesso e riqueza, chegou a hora de olhar para suas finanças pessoais e compreender a importância do hábito de guardar parte do que você ganha, desenvolvendo o hábito da economia. A grande maioria das pessoas que vivem em estado de pobreza e limitação não entendem e fazem mau uso dessa lei. Elas fazem justamente a ação contrária da necessária. Por exemplo, ao invés de desenvolverem o hábito de economizar, desenvolvem o hábito de gastar descontroladamente e muitas vezes até mesmo de gastar o que não tem e assim se afundam em dívidas. Elas ignoram assim a força do hábito e se tornam incapazes de perceber que a sua situação atual é consequência de suas próprias ações. E ao contrário do que muita gente pensa, economizar não significa que você vai viver uma vida chata, que você vai viver uma vida limitada, que você não vai poder ter o que você quer, mas sim que é uma medida necessária para que você abra novas portas, novas oportunidades que chegarão lá na frente para você, oportunidades que até então você não teria. Então, quando nós entendemos que economizar não só é bom pelo dinheiro que nós poupamos, mas também pelo estado mental que uma reserva financeira produz, o jogo vira. Nós passamos a entender que esse estado mental nos dará a visão, a liderança, a iniciativa que nós precisamos para alcançar o sucesso. E não só isso, é a visão, a autoconfiança, a imaginação, o entusiasmo, o poder da iniciativa, a autonomia e a liderança necessárias para aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro. E com um exemplo simples, vamos entender o que é essa lei do hábito. Imagine que todos os dias de manhã você pegue o carro e vá para o trabalho. E toda vez que você vai para o trabalho, você de carro sempre vai pelo mesmo caminho. Vai chegar um momento, isso é inevitável, que você muito provavelmente vai se pegar indo para o mesmo caminho de novo, só que quando na verdade você deveria estar indo para um outro lugar. Então automaticamente, pelo subconsciente, você fez um caminho que você está fazendo todos os dias. Pronto, está aí formado um hábito de todos os dias ir para o mesmo lugar. Então nós precisamos entender o poder da força do hábito e usá-la ao nosso favor, para que ela trabalhe, para que nós alcancemos o sucesso. E isso por dois motivos. Primeiro, por um lado você economiza e dois, por outro você cria todos os recursos necessários para que você consiga investir o seu dinheiro da melhor maneira possível. Então o caminho da liberdade financeira começa por aí, quando você dirige a sua atenção, a sua energia e o seu foco para aumentar a sua capacidade de ganhar dinheiro e também de conservar e investir o máximo possível. E o acúmulo de dívidas também resulta de um hábito, só que do hábito contrário do necessário. É o hábito de gastar mais do que deveria. E o grande problema de quem está endividado é que essa pessoa não consegue, ela não é capaz de impor respeito, de falar de uma maneira que impõe respeito, de criar um objetivo principal definido que seja apropriado e também de ter autoconfiança. A autoconfiança dessa pessoa é destruída e ela também não consegue criar uma mente mestra se estiver endividada. E isso por três fatores essenciais. Primeiro motivo, a pessoa que está endividada, ela possui um padrão mental que a colocou naquela situação. Então o primeiro passo para poder se libertar das dívidas é ela mudando a mentalidade. E então se libertar desse padrão mental. 2. Uma pessoa que está endividada, ela naturalmente não vai possuir tempo e nem inclinação para se dedicar aos seus objetivos, para se dedicar a economizar. Então essa pessoa, ela também não vai conseguir então ter uma boa autoconfiança, não vai conseguir criar uma mente mestra e nem colocar um objetivo principal definido. E terceiro, por último, mas não menos importante, o medo da pobreza, que se estabelece na vida de quem está endividado. E o medo da pobreza, ele é responsável por derrubar completamente a ambição de uma pessoa endividada. E aí, por não ter ambição, essa pessoa também acaba sofrendo com sua autoconfiança, que é um fator que a gente falou na última aula e que é tão importante para o sucesso. Qualquer ideia que fixamos em nossa mente, mesmo que por influências externas, ambiente, ou qualquer pensamento que permitimos que se estabeleça em nossa mente, não importa qual seja a sua origem, tende a provocar em nós atitudes que estejam em harmonia com essa influência.
Então o ambiente ele é extremamente importante. No final das contas, é claro, a responsabilidade é 100% sua e é você quem dá a cartada final sobre se você vai se deixar influenciar ou não. Mas o ambiente, se as pessoas falam sobre riqueza ou pobreza, isso definitivamente pode ter um impacto. É uma sugestão sobre como você deve agir e quais são os hábitos que você deve ter. Então nós precisamos formar o hábito de pensar e falar em prosperidade. Precisamos falar sobre dinheiro, sobre sucesso, sobre riqueza no nosso dia a dia. E aí, com o passar do tempo, conforme nós vamos criando o hábito de falar sobre essas coisas, novas oportunidades, que sejam mesmo pequenas, mas novas oportunidades começarão aos poucos a aparecer. Oportunidades que têm suas representações físicas, suas representações externas, suas representações que sejam tangíveis no mundo real, como novas oportunidades. Coisas com energia igual se atraem. Se alguém se habitua a falar e a pensar que os negócios não vão bem, em pouco tempo os negócios irão de fato começar a dar errado. Então, em casas aonde o tema central das conversas é a pobreza, nós podemos esperar que, de fato, seja isso o que essas pessoas têm e que elas aceitem a pobreza como seu destino final. Esse é o grande problema da maioria das pessoas. Elas se deixam afetar pelo medo da pobreza e elas simplesmente aceitam a pobreza como seu destino final e elas julgam que, pelo fato de seus antecessores, de seus familiares terem sido pobres, eles pensam que eles também precisam ser. Eles não percebem que a consciência da pobreza é produzida pelo hábito de pensar em pobreza, de falar em pobreza e de sentir medo dela. Então esse pensamento excessivo ali sobre pobreza, sobre um pensamento para baixo, acaba criando com o tempo evidências físicas e materiais, assim como qualquer ideia que permaneça em nossa mente por muito tempo. E aí essas evidências físicas e materiais irão criar mais pensamentos ruins, criando assim uma espiral, criando assim um ciclo sem fim de pobreza. E agora falando sobre dívidas, nós temos dois tipos de dívidas essencialmente diferentes que precisam ser descritos aqui. O primeiro é aquela dívida que surge através da compra de produtos banais, supérfluos e que não tem importância alguma para você realmente, você não realmente precisava comprar aquilo. Esse tipo de produto é um gasto irreversível e você acaba levando um peso morto financeiramente falando com você. E o segundo tipo de dívidas é decorrente de negócios, da aquisição de bens como imóveis que podem sim se tornar ativos no futuro. O primeiro tipo de dívidas deve ser evitado a todo custo e o segundo tipo de dívidas pode ser tolerado desde que o devedor seja prudente e não empreste mais do que ele pode pagar, desde que ele não se permita ir além da sua capacidade. E por fim, nós temos aqui no livro um guia com 6 passos sobre como você deve quitar as suas dívidas caso você as tenha. Porém, ele lembra aqui no livro, ele deixa claro que se você não possui dívidas e já pode começar a investir agora, você já construiu o seu alicerce da liberdade financeira. Então, esse já é um ótimo começo. Mas, para quem tem dívidas, quais são aqui as dicas? Qual que é a maneira realmente, a melhor maneira de você superar essas dívidas? O primeiro passo é identificar essas dívidas. Só que você deve identificá-las com uma precisão bem grande. Então você deve calcular não só a porcentagem de juros que você paga por mês, como o valor exato, para você entender que você está trabalhando como um escravo para pagar essas dívidas. Então assim você consegue entender realmente qual é o tamanho da situação. Esse já é o primeiro passo. O segundo passo é criar o seu próprio orçamento. Nesse estágio aqui, você precisa redirecionar o máximo que você conseguir por mês para pagar as suas dívidas. Então, nada de luxos, nada de compras desnecessárias, apenas o extremo básico para sua sobrevivência. Ele até fala aqui no livro para você não ter dó de si mesmo, porque é necessário focar 100% na quitação, em quitar as dívidas. 3. Procure seus credores e renegocie suas dívidas. Então, o livro aqui recomenda que você vá atrás de um coach financeiro, vá atrás de alguém responsável financeiramente falando pela sua conta, para que essa pessoa, esse consultor financeiro, esse coach, te ajude a entender quais são as dívidas mais importantes de se pagar primeiro, e você também deve tentar renegociar essas dívidas para que elas tenham juros mais baixos, uma taxa de juros menor. E aí, o próximo passo é você pagar a sua dívida.
Aqui o livro deixa claro que é o seguinte: você pode ter dívidas nas quais você queira pagar primeiro por motivos pessoais, por motivos que mentalmente estão te afetando. Então você pode ter pressão mental para pagar uma dívida primeiro, porém você tem que sistematicamente pagar as que têm os juros mais altos primeiro. Então aquelas dívidas que você conseguir negociar por uma taxa de juros menor, deixe-as para o final. Pague primeiro as que têm uma taxa de juros mais alta. Após você ter parado de fazer novas dívidas, você ter assumido a responsabilidade e começado a pagar essas dívidas, gastando o mínimo possível, apenas o necessário para a sobrevivência, renegociando suas dívidas e pagando as dívidas que têm juros mais altos primeiro e depois as que têm juros mais baixos, você deve seguir o plano, porque aí vai chegar no sexto passo. Quando você tiver terminado e quitado 100% de suas dívidas, e aí você começa já o próximo passo, que é investir o seu dinheiro, investir as suas economias. Então esses são os 6 passos para você conseguir quitar as suas dívidas.